Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Eu não quero apanhar sozinho, eu quero dividir com vocês um pouquinho. Aleluia. Que tempo abençoado, que tempo maravilhoso. Tempo extraordinário que ainda podemos adorar e glorificar a Deus nas igrejas, nas ruas. Muitos já não podem mais, então aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade que você tem. Não deixe de fazer as coisas de hoje, não deixe para fazer amanhã. Se você pode adorar, adore hoje. Se você possa glorificar, glorifique hoje. Amém? Todos acharam? Amém. Ô Manu, vê se vai ficar um pouquinho diferente. A minha é Almeida, revisada e atualizada. Então, na leitura lá vai dar uma diferençazinha. E a palavra do Senhor diz assim: depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado, recebendo na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Pai, querido santo, essa é a tua palavra. Me coloco diante do Senhor, como canal, Pai, para a vida dos meus irmãos. Venha fazer o teu querer, seja feita a tua vontade neste lugar, Pai. Que toda a armadilha do inimigo, toda a seta do maligno, seja anulada, quebrada, repreendida em nome de Jesus. Coloca teus anjos ministradores ao redor deste lugar, impedindo toda infiltração maligna, toda ação contrária, que impeça os meus irmãos de entenderem a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então essa é uma passagem que o Senhor ministrou ao meu coração, uma passagem que nesta semana eu meditei nela e aquilo ali ficou gravado. E eu não tinha entendido porque o pastor Jair me chamou para pregar no domingo, à noite, quando acabou o culto, ele me chamou. E aí eu entendi porque que o Senhor tinha me dado essa palavra. Quando nós olhamos para o cenário, quem não sabe, Levi é Mateus, que foi chamado como os 12 discípulos. Aqui nós estamos falando de um chamamento do Senhor para um grande homem de Deus. Mas, antes de eu entrar naquilo que Deus tem falado, eu vou fazer um pano de fundo, para que vocês entendam qual era o cenário que Levi, que Mateus estava naquela época, para que a gente possa entender melhor aquilo que o Senhor quer fazer. Se nós vermos, Levi era um coletor de impostos. Ele estava numa cidade portuária, Cafarnaum, um lugar que ali entravam e saíam pessoas. Até se diz dos estudos que ele poderia ser um aduaneiro, aquele que fica entre uma cidade e outra, recebendo os impostos que entrava na cidade. E com isso Levi via Jesus passando para um lado e para o outro. Jesus para lá, multidão para cá, Jesus para um lado, multidão para o outro. Eu creio que cada momento que Jesus passava ali, o coração de Levi aquecia. Mas o cenário não era nada propício para que Levi largasse aquilo dali e seguisse Jesus. Porque ele era um cara, se nós falar financeiramente, ele estava estruturado, ele estava estabelecido com tudo aquilo que ele precisava para viver. Ele não passava dificuldade. Ele estava ali e só cumpria com as obrigações que ele recebeu do rei Herodes, que era o governador de Roma naquela época.
Herodes Antipas, era o governador daquela época. E ele, como judeu, ele foi chamado para ser aquele homem que ia cobrar. Ele entrava na coletoria, eram várias mesinhas, e ali estava Mateus, cobrando os impostos indevidamente. Tanto que aquele povo, que era o povo judeu daquela época, não aceitava, repreendia ele. Eles repreendiam Levi, repreendiam Mateus, porque ele fazia contra. Eles pensavam, cara, esse cara está tomando o nosso dinheiro. Esse cara, ele era para estar no nosso lado, ele está no lado de Roma. Então ele era rejeitado pela sociedade naquele lugar. Mas mesmo assim, a cultura, a posição que ele levava, ocupava, era um sinal de rejeição pelo povo. E com isso, o caráter dele já estava corrompido. O caráter de Levi se corrompeu há muito tempo atrás. Porque o sistema romano conduzia as pessoas para o corrompimento de caráter. E com isso, a gente entende que Levi tinha tudo para permanecer daquele jeito. Ele tinha tudo para que ele vivesse naquele cenário eternamente. Mas, quando ele via Jesus passando, com certeza Jesus via também ele observando. O que eu já tiro disso aqui? Às vezes eu estou vendo Jesus fazer. Às vezes o meu coração aquece quando eu ouço falar de Jesus. Mas o meu eu ainda me impede de chegar perto do Senhor. O meu orgulho, a minha posição que eu tenho me impede de ver, de tocar Jesus. Mas, e com isso, quando ele viu isso, aconteceu todo esse cenário, Jesus chegou perto dele e disse, segue-me. Como que um homem desse, com a posição que tinha, apenas uma palavra, ele jogou tudo para cima e saiu correndo. É louco. É como os dias de hoje, Jesus dissesse, filho, larga tudo e me segue. E a minha casa, e a minha família, e os meus status, e aquilo que eu tenho. Mas nós cantamos que a igreja adora Ele. Nós cantamos que o alvo é Cristo. Nós dizemos que a nossa vida é dele. Será que muitas das vezes a gente não cai em pensamentos diferente da nossa fala? Às vezes a boca fala alguma coisa, mas não é aquilo que a gente faz. Eu digo para os meninos que falar até papagaio fala. E fazer, quem é que faz? Eu quero trazer um pouco daquilo que Deus tem me amassado, pastor. Então eu quero compartilhar com vocês. Não quero sofrer sozinho. Não preciso sofrer sozinho. Ele diz que eu tenho que compartilhar com meus irmãos o sofrimento. Então essa palavra, ela veio muito de encontro com a minha realidade de 2 anos para cá. Quando eu cheguei a Jesus, eu sentei nesse banco onde o irmão está sentado, o irmão Cláudio. Eu disse, Jesus, o Senhor me tirou de onde eu estava, da droga, da prostituição, do adultério. Mas se for para ficar sentado num banco de uma igreja, me deixa lá onde eu estava. E de lá para cá, minha vida não parou mais. Não me canso em estar na casa do Senhor. Não me canso em estar servindo à mesa do Senhor. Mas foi uma decisão que eu tive. E hoje, para a honra e para a glória do Senhor, Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito grandes coisas. Eu entro e saio, de repente você... Quem que é o pastor Jackson? Hoje eu estou como líder do projeto Gadareno, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma casa de ressocialização, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma chácara que vai cuidar de vidas que estão nas ruas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus.
Isso sabe porque muitas pessoas que estão comigo entenderam o que é segue-me. Segue-me. Segue-me é larga tudo e vem do jeito que estás, que lá na frente eu vou mudar. Era isso que ele estava falando para Levi. Levi, larga tudo e vem comigo, que o resto a gente resolve no caminho. Esse papo, eu não estou pronto, não vai dar certo, não é hoje, é mentira de Satanás. É mentira do capeta. É mentira. O Senhor te chamou para te dar vida e vida com abundância. O Senhor, Ele se fez servo para te dar vida. Ele morreu na cruz para que você pudesse viver no tempo de hoje e fazer a diferença. O Senhor não te chamou para viver dentro de um lugar onde ninguém sabe quem é você. Você é uma princesa, você é um príncipe do Senhor. Você não foi chamado para viver em depressão, em angústia, em sofrimento, não. Você foi chamado para a vida. O Senhor nos chama de árvore, árvore plantada junto ao ribeiro. Você é valoroso para Deus com os talentos e o dom que você tem. Ah, mas eu não estudei. Eu também não estudei. Eu tive que pagar para passar no CEPU. Quem rodasse ganhava um Fusca. Ninguém roda porque todo mundo paga em dia. Deus anseia por pessoas que estão disponíveis. Foi isso que Levi fez. Ele estava disponível. Ele estava disponível para Deus. E se o Senhor estiver te chamando hoje, você está disponível para Ele? Você está com o seu coração disponível para dizer: Senhor, o meu coração está disponível para você. Eu estou disposto a te seguir. Ainda do jeito que eu sou, eu quero te seguir. Era isso que Jesus estava dizendo para Levi, para Mateus. Porque o Senhor conhece você desde o ventre da sua mãe. Você não é alguém que nasceu por acaso. Você é filho e filha amada de Deus. Você tem herança. A Bíblia diz que em João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Jesus que te chama hoje. Eu tive que largar tudo, eu não estou dizendo que é para você largar. De repente Deus já está falando também para você largar algumas coisas. Deus está dizendo assim: larga isso, meu filho, vai te fazer mal. Não toma essa direção, que esse não é o teu lugar. Jesus me chamou, eu larguei tudo, mas eu entendi. E Levi também entendeu. E assim ele disse, e deixou tudo, levantou-se e seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. Olha a gratidão de Levi. Olha como ele foi grato. Pensa, ele chamou o Senhor e preparou um banquete em sinal, isso ali era um sinal de gratidão. Pensa Levi dizendo assim: Senhor, obrigado por ter me tirado de onde eu estava. Obrigado porque o Senhor foi ao meu encontro. Obrigado porque o Senhor mudou a minha história. Era isso que ele estava dizendo. Mas eu acho fantástico, pastor, sabe o que é? Ele não fez uma festa sozinho. Ele fez um banquete e chamou todo mundo. Porque o reino de Deus, ele é coletivo, irmão. O reino de Deus é uma família. A Bíblia diz que nós não devemos andar sozinhos. É sempre de 2 em 2. E a gente olha e a gente acha, agora está tudo bem. A minha vida está boa, está tudo correndo bem. Não, eu vou chamar aquelas pessoas que estavam longe de mim, que eu entendia que de repente não tinha mais o que fazer. Eu vou chamar para perto de Jesus comigo. Ele ensinando já a fazer discípulos. É para isso que o Senhor nos chama. O Senhor não te chama para ter uma vida comum, uma vida normal, ou viver a sua própria vida. O Senhor nos chama para viver em família. E nós dar a vida pelos nossos irmãos. Falar é fácil. E fazer
a gente verdadeiramente, a gente curvar o nosso coração e amar a Deus e o nosso próximo. Isso que Deus tem ministrado no meu coração, Deus tem falado comigo, diante dessas palavras, diante desse texto. Mas eu entendo que também tem pessoas que estão ao nosso redor que não querem que a gente chegue. A Bíblia fala sobre os escribas e os fariseus. O sistema religioso, os escribas são homens considerados doutores, mestres da lei. Homens que tinham conhecimento das escrituras, da Torá, mas não tinha a essência. Não tinha a essência que era reconhecer a grandeza de Jesus. Então não é o quanto eu sei, é o quanto eu entrego. Não é o quanto eu estudei. Muitas das vezes, eu não estou dizendo que não é bom estudar, mas se ele quisesse gente capacitada, ele estava lá na universidade pegando os doutores e trazendo para dentro da igreja. Não. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. A conta de Deus ela é diferente, nós temos que dividir para multiplicar. Não é como nós pensamos. Quando Davi foi ungido, Samuel chegou naquele lugar e ele viu os homens valentes com espadas, bem arrumados, com roupas bem vestidos. E Deus disse: Samuel, eu não olho como você olha. Por isso que quando eu estou na rua, eu digo para os meninos que andam comigo: antes de você julgar alguém, conheça a história. Porque da mesma forma que você mede, você será medido. Pô, pastor, mas é final de ano, Jesus nasceu, é festa. Mas houve, a promessa ia se cumprir, o sacrifício na cruz ia chegar. É com alegria sim, porque Ele não morreu, Ele vive para todo sempre. Mas nos traz refletir que tipos de cristãos nós temos sido nesse tempo. Será que nós temos sido parecido com Levi, se corrompido por qualquer coisa, entrado num sistema religioso? Andamos de qualquer jeito? Que tipos de filho de Deus nós temos sido, dando um bom testemunho aonde nós estamos? Pô, pastor, aí não dá. Sim, porque Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir, vai ceiar com Ele. E se o Senhor te chama hoje, como está seu coração hoje? Se Jesus dizer: filho, chegou o teu tempo. Ah, pastor, mas quem tem promessa não morre. Sim, a maior promessa é a eternidade. Não são as coisas terrenas, mas sim as coisas celestiais. Há um reino, há um banquete que o Senhor nos espera. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa de papai tem muitas moradas. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá é alegria, lá é louvor, adoração. E lá onde nós não queremos estar é choro e ranger de dente. Mas que decisão você tem tomado quando você acorda? A que caminho seguir? Que voz ouvir? Que caminho você tem caminhado? É um tempo de refletirmos. Eu gosto muito de Salomão, sábio demais, mas como que esse homem acabou? Trocou as coisas de Deus por mais de 1000 mulheres. Mateus, ladrão, enganador, mas nem digno foi de morrer da forma crucificada igual o Senhor. Um homem que levou o evangelho. Um homem que prosseguiu. O Senhor nos chama para o arrependimento nessa noite. O Senhor não rejeita um coração contrito e aquebrantado. O Senhor, Ele rejeita um coração soberbo e orgulhoso. Quando eu lutei com os meus braços, eu cansei. Quando eu lutei com as minhas mãos, eu cansei. A fadiga bateu. A tristeza chegou. Mas, quando
eu coloquei a minha vida diante de Deus. Eu deixei que Ele guiasse. Eu apenas seguisse aquilo que Ele estava fazendo. Porque a Escritura diz que todas as coisas já estão prontas. Então nós não vamos fazer nada novo, nós só vamos cumprir o que a Escritura fala. Tudo aquilo que precisamos já está escrito. Basta seguirmos as Escrituras. Basta seguirmos. E nessa noite o Senhor falou comigo, antes de eu vir para cá, de uma forma que disse: Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso? Ele disse assim: porque eu tenho saudade daqueles que não me buscam mais. Eu tenho saudade daqueles que me procuraram e não me procuram mais. Eu quero que os meus filhos estejam todos comigo na glória. De repente a gente está dizendo: o irmão que devia estar. Não, essa mensagem é para você, é para mim. E o tempo, quando que é, pastor? É hoje. Qual é o tempo, pastor? É hoje. A palavra lá em Jeremias, capítulo 29, 11, fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar ao fim que esperais. Então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o coração. É isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor está esperando, uma posição sua, de invocá-lo, de orar, de se apresentar. Tem tempo que a palavra do Senhor diz que Marta e Maria, Marta trabalhava e Maria derramava o óleo aos pés do Senhor Jesus. De repente chegou o tempo de parar de ser Marta e voltar a ser Maria, e você se jogar aos pés de Jesus. É porque é aos pés do Senhor que nós encontramos vida. É aos pés do Senhor que os nossos anseios são curados. A nossa vida é transformada, ela é impactada pelo amor de Deus. É nesse lugar que nós encontramos liberdade. É neste lugar que nós encontramos restauração. É neste lugar que nós encontramos libertação. É neste lugar que a água vira vinho. É neste lugar que as vidas são impactadas através do seu testemunho. Busque uma nova direção. Saia do lugar que você está, na posição que você tomou. De repente seja confortável onde você está. De repente está cômodo, está legal, está tudo bem. Não, Deus tem muito mais. Muito mais. Pastor, mas não deu certo. Vai de novo. Ora mais, jejua mais, medita mais. Ah, pastor, aí não. Aí não dá. Aí eu vou virar muito crente. Gente, se nós não tivermos aos pés do Senhor, não tivermos na presença de Deus, nós não temos vida. Nós não temos vida se não for na presença do Senhor Jesus. Nós não encontramos paz se não for na presença do Senhor Jesus. O Senhor é o que nos dá o vigor para que a gente possa viver. Espere de Deus, espere das coisas do alto. E a gente é amado por Deus. Quando a gente é amado por Deus, eu vou dar um exemplo aqui.
eu amo a minha esposa, o que eu espero que ela me ame também? Eu vou conhecendo ela, tendo relacionamentos, a gente vai se autoconhecendo, para que a gente possa um servir ao outro. E assim Deus é com você. O Senhor te ama. O Senhor, Ele espera algo de você. O Senhor é o melhor amigo seu. Mas como que nem na casa do seu melhor amigo você vai? Que amigo é esse? Se ele é o melhor amigo, eu gosto de estar na casa do meu melhor amigo. Eu gosto de estar ali, porque ali nós temos boas conversas. Mas peça a Deus uma mudança de mentalidade. Eu tive um entendimento para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Às vezes a gente entra num automático. A gente entra num ambiente automático. Nós entendemos que hoje é quarto, o cérebro diz culto. Chega no domingo, culto. Mas você tem cultuado? Você tem cultuado ao Senhor? Como que você tem reagido diante dos cultos? Tem sido apenas uma conversa, um parque, alguma coisa? Pô, o pastor está dizendo que eu venho aqui porque é um parque. Muitos sim. Muitas das pessoas, sim. Eu entendo que sim. Porque nós temos vivido, pastor Adolfo, nas ruas. Nós temos vivido dentro das igrejas. A gente tem vivido, mas a gente não consegue mais ver o reflexo de Cristo na vida das pessoas. Isso se chama, meus irmãos, a gente buscar entender o que está acontecendo nos tempos de hoje. Eu quero que você saia daqui bravo comigo mesmo, não é para sair feliz comigo. Porque o Senhor tem falado muito ao meu coração. O Senhor tem dito muitas coisas ao meu coração. Às vezes eu tenho até medo de falar. Mas um dia eu fiquei sem falar porque eu não lancei uma palavra que Deus mandou. Eu fiquei sem voz, pastor Adolfo, porque eu não falei aquilo que Deus mandou. Eu nunca tinha passado uma experiência dessa. Eu já compartilhei aqui. Então faça diferente. Tudo aquilo que você anotou para esse ano, de repente você não cumpriu. Coloque apenas um objetivo. Vamos entrar num projeto de vida, mas coloque aquilo que você possa cumprir. Coloque aquilo que você vai buscar. E primeiro tem que ser leitura, oração e jejum. Eu não sou contra. Eu não estou dizendo que não é para você fazer. Eu só estou dizendo para você entender que o Senhor vem buscar a sua igreja. E vocês têm que estar cheios, nós temos que estar cheios do azeite, cheio do óleo, cheio da presença. Nós não somos dessa terra. Nós vamos voltar para a nossa origem, que é o céu. Pelo menos é isso que a gente anseia. É por isso que a gente ora. Por isso que a gente dobra os nossos joelhos e diz: Senhor, nos corrige onde estamos errados. Para nós podermos refletir Cristo nessa terra. A Bíblia diz que há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. Nós somos resposta de oração para aquele povo que está na rua. Pelos que buscam a resposta. Pelos que estão clamando por socorro. Você já pensou que uma palavra sua pode libertar alguém do suicídio? Pode libertar alguém que está na droga? Pode libertar alguém que quer tirar a sua vida? Há uma responsabilidade sobre a igreja do Senhor. E essa igreja somos nós. Foi isso que o Senhor fez com Levi. Ele disse: agora eu vou te transformar num novo homem. Porque aqueles que estão bons não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu sou um doente, sim, eu dependo de Jesus. Ô pastor, está ficando doido? Sim. Porque quanto mais louco eu fico, mais Jesus me torce. E para sair óleo, tem que esmagar bastante azeitona, então não sai óleo. Fica o meu orgulho, fica o meu eu, fica ainda concentrado as coisas terrenas. E nessa noite eu queria que você refletisse a sua vida, o que aconteceu neste passar de tempo, que tipo de pessoa você tem sido nesse tempo.
E se o Senhor te recolher hoje, para onde você iria? Pô, pastor, está dizendo que eu vou morrer? Não, mas o Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Mas é Natal, pastor. Mas nós temos que estar com a nossa vida alinhada diante de Deus. Nós temos que ter uma vida reta diante da santidade de Cristo. O Senhor nos chama para ser verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. O Senhor tem ciúme de nós. O Senhor, Ele governa todas as coisas. O Senhor deu o seu filho, que nasceu numa manjedoura. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, e assim se esvaziou, tomou a forma de servo, se humilhou e foi até a morte de cruz. Por mim e por você. Por mim e por você. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado? É noite de se arrependermos. É noite de colocarmos o nosso coração no altar. A nossa vida no altar. É noite de nós buscarmos. Se corrigirmos com Deus. De dizer, Senhor, eu estou disponível. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, aqui não tem nenhum visitante, o que Deus já fez na sua vida? O mínimo que nós temos que estar na presença. O mínimo. Ele não te pede nada se não for a presença, só. Ele só quer você. Ele quer possuir você. Ele quer ter você. Ele quer ter você perto dele. Porque Ele te ama. Você tem um pai. Ainda que a sua mãe lhe rejeitou um dia, você tem um pai nos céus. E não faça como Moisés fez. Tentou resolver no braço. Entre na presença. Entre no seu quarto. Veja a sarça queimar. Se encha, tira sua sandália, que aquele lugar é santo. E deixa o Espírito Santo te mover. Deixa Ele te levar. Pastor, e aquilo que eu anseio? A Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. E a minha casa? Será acrescentada. E a minha promoção? Vai ser acrescentada. E a minha família que está longe de Jesus? Vai vir para Jesus. E a cura? Vai chegar em nome de Jesus. E a libertação dos meus amigos? Vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar. Porque se nós declararmos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimentos para a malhada, todavia nós se alegraremos no Senhor, exultaremos o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que ressuscitou. É um Deus que não precisa nada de sacrifício para fazer morada. Nós somos livres. Somos livres para viver na presença. Se não tem presença, não tem mudança. Se não tem presença, não tem cura. Se não tem presença, não tem libertação. Se não tem presença, não há renovo. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Quiser se jogar, quiser se ajoelhar, chorar, você está na casa do Pai, filho. Você está na casa do Pai. Papai te espera de braços abertos. Papai te espera nessa noite, filho, volta da onde tu nunca devia ter saído. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor disse, filho, guarda teu coração. Filho, eu estou contigo. Filho, não precisa parar no caminho, continua. Eu estou contigo.
Eu sou ainda o Deus que coloca o alimento na tua mesa. Eu sou o Deus que ainda guardo você quando você está indo ao trabalho. Sim, esse é o Deus que você serve. Esse é o Senhor que te ama. Chore, chore, bote, coloque diante de Deus. Não tenha vergonha de quem está ao seu lado, não. Não tenha vergonha, esqueça quem está no seu lado. É o Espírito Santo que está dizendo para você. É o Espírito Santo que está trazendo a memória. É o Espírito Santo que está ministrando no seu coração. E Ele vai curar sim essas feridas, sim. Ele vai tirar esse fardo que você está carregando. Coloque diante dEle. Coloque diante do Senhor. Pai, nós colocamos a vida dos teus irmãos, a vida dos meus irmãos diante da tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor ouça o clamor, Pai. Ouça a necessidade de cada um, Pai. Só tu, Senhor, pode. Só o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Espírito Santo de Deus, toca sobre cada um agora, ministrando cura, ministrando libertação, libertando o que está cativo, em nome de Jesus. Visita suas casas. Sim, os desejos daqueles que estão no coração dos teus filhos. Desperta dons e chamados, Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Sim, Deus. Todos os meus tesouros vou